Você conhece o tarô? Já ouviu falar do magnetismo que ele tem? Que magia é essa que encanta tanta gente? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo que eu sei. Oiê, aqui a Lu saltou e eu tô falando diretamente da terapia das cartas pra você. Bom, gente, vamos falar nesse vídeo sobre qual é essa magia que o tarô exerce sobre tantas pessoas. Você já parou pra pensar nisso? Mas é importante antes a gente explicar alguns pontos aqui. Primeira coisa, primeira dúvida que vem é o que é o tarô, Lu? E vamos lá, gente. O tarô, ele é um conjunto de 78 cartas de baralho, certo? Vamos entender. Ela é dividida em dois tipos de cartas, tá? Então a gente tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Pra gente seguir aí, a gente precisa entender o que são arcanos, tá? E os arcanos significam mistérios, segredos. Então, quando a gente fala de arcanos maiores, a gente está falando de grandes segredos, grandes mistérios que existem na vida de uma pessoa. Quando a gente fala de arcanos menores, a gente está falando dos pequenos mistérios, certo? Os pequenos segredos. Isso já é algo que causa aí um certo receio em algumas pessoas que não entendem a estrutura desse baralho. Então vamos entender melhor esse aí. Como eu falei para vocês, arcanos significa mistérios, segredos. Então o que eles vão falar, gente? Eles vão falar sobre os mistérios, aquilo que está no nosso subconsciente, aquilo que a gente às vezes não se deu conta em uma determinada situação. Então o tarô ele é capaz de trazer à tona isso que está ali escondido, muitas vezes dentro do seu inconsciente e você nem sabe. Por outro lado, ele vai mostrar também aquilo que está escondido em algumas situações, né? Os mistérios que permeiam, às vezes, algum acontecimento da sua vida e que você não sabe o porquê que está acontecendo. Então, vamos entender. Eu vou separar aqui para vocês os arcanos maiores, para a gente entender um pouquinho do que é isso. Aqui, nós temos os 22 arcanos maiores. Como eu falei, são os 22 grandes segredos, tá? Quando a gente fala de arcano, gente, a gente tá falando dessa coisinha aqui. É uma carta de baralho. Ela pode ser chamada de arcano, como eu falei, e ela pode ser chamada de lâmina também. Então, se vocês estão começando aí nesse universo de estudar o tarô, o baralho cigano, essas cartinhas são conhecidas dessa forma, tá certo? Arcanos, cartas, lâminas. Então, qualquer um deles que vocês escutem é correto, tá bom? São só nomenclaturas diferentes. E aí, vocês vão observar o quê? Para quem começa a estudar, vocês vão observar que existe uma sequência, existe uma numeração. Por exemplo, esse aqui é o louco. Ele é a carta de número 0. Logo na sequência, você vai ter o mago, que é o arcano número 1. E depois você vai ter o arcano número 2, que é a grande sacerdotisa, o número 3, que é a imperatriz, o número 4, que é o imperador, e assim por diante. Então as cartas, elas são numeradas do 0 até o 21 em alguns baralhos, e existem também alguns baralhos que vão ser numerados do 1 ao 22, tá? Então, qual que é a diferença nessa numeração? É o louco, tá? Ou ele vem como arcano número 0, ou ele pode vir também como arcano número 22. Bom, beleza. A partir do momento que a gente entende que existe uma numeração, a gente entende que existe uma sequência. Logo, se existe uma sequência que vai do 0 ao 21 ou do 1 ao 22, a gente entende que essas cartas, elas contam histórias. Não é verdade, gente? Então, vamos pensar assim. Você já ouviu falar da jornada do herói? Então, a gente pode associar aqui para o nosso tarô também. A gente pode contar a jornada a partir da história desse personagem principal aqui, que é o louco. Então, cada uma dessas lâminas, ou dessas cartas, ou desses arcanos, elas vão trazer uma fatia
de momentos de vida que todo mundo já passou ou ainda vai passar em alguma fase da vida. Então, quando a gente fala de lâmina, é como se fosse uma lasquinha, um pedaço, uma fração de um todo. Então, aqui a gente tem toda uma jornada, tá certo? Então, para a gente entender o que é o tarô, a gente precisa entender antes o que são arcanos maiores. Para se ter um tarô, você tem que ter, no mínimo, esses 22 arcanos maiores. E no máximo, você vai ter os 22 maiores mais 56 cartas dos arcanos menores, totalizando aí 78 cartas, tá? Então, assim, se eu tiver só os arcanos maiores, eu posso considerar um tarô, sim. Se eu tiver os arcanos maiores e os menores, eu tenho um tarô completo. Entendido isso, gente? Agora vamos entender. Quando a gente fala de tarô, entendi, é um tarô. O tarô é um oráculo? Sim. O tarô, ele é um oráculo divinatório, ele é uma arte divinatória, certo, gente? E aí, quando a gente fala de divinatório, isso já traz aí na cabeça de algumas pessoas uma ideia de que ele vai adivinhar o futuro. Então, a pessoa, ela pensa assim, automaticamente: Ah, se é uma arte divinatória, então isso vai adivinhar o meu futuro. Eu não quero. Eu não quero. Mas é aí que você se engana. Porque não, gente, não é porque é uma arte divinatória que ele vai necessariamente adivinhar o futuro. Vamos entender. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Certo? E por que que ele é uma ferramenta de autoconhecimento? Porque ele é uma ferramenta divinatória que vai trazer à tona adivinhações, sim, mas do que está acontecendo no seu momento presente. A partir do momento, né? Vamos entender isso aí. A partir do momento que ele mostra para você com clareza qual é o panorama do que está acontecendo na sua vida nesse momento, você concorda que eu consigo ver perspectivas do que vai acontecer lá na frente? É sobre isso que eu tô falando. Então a gente consegue ver perspectivas, energias, porém, existe um fator essencial aí que é o livre-arbítrio. Você sabe aí o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, meus amores, é um dom, é um presente que Deus deu para cada um de nós. E isso é a nossa responsabilidade diante da vida, né? A gente fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio é avaliar, ponderar e fazer as melhores escolhas para a nossa vida, certo? Então isso é muito importante e todos nós nascemos com esse dom, né? É um grande presente que Deus nos deu, né? Que a vida nos deu e que a gente deve fazer uso. Então, você concorda que a partir do momento que você tem o livre-arbítrio, o tarô não vai determinar categoricamente um acontecimento na sua vida? Ele não pode dizer isso vai acontecer e pronto, acabou, não tem como evitar, ok? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer as perspectivas, as energias, e aí cabe a você fazer um bom uso dessas informações para escolher quais os melhores caminhos você tem para seguir, você entender que você pode comparar caminhos através das cartas, que você pode entender em duas situações se tá mais positivo ou se tá mais negativo. Entender quais são as intenções de uma pessoa quando ela age de uma determinada forma com você. Então, essencialmente, o que o tarô faz é colocar na sua mão aí um empoderamento muito grande diante da sua própria vida. Então, o tarô, ele mostra para você, imagina assim, que você é o diretor da novela da sua vida, do filme da sua vida. E quando a gente abre a mesa do tarô, eu tô colocando todo o roteiro que tá ali à disposição. Então, a partir daquelas cartas, você vai ter uma noção real de quais são os seus sentimentos, né? Se for uma história amorosa, quais são os sentimentos que a pessoa tem por você, quais são as energias dessa relação, né? Ah, tô falando de trabalho, da vida financeira, ok? A gente consegue entender quais são os maiores desafios que você tem para encarar, né? Qual é o indicativo daquilo que você precisa trazer,
na sua personalidade para poder melhorar o seu rendimento. Enfim, gente, o tarô ele consegue falar sobre inúmeros assuntos, sobre vários pontos da sua vida, a partir de cada uma dessas lâminas, dessas cartas, certo? E aí, por que, Lu, que tem arcanos maiores e arcanos menores? Gente, vamos entender. Como eu falei para vocês, arcanos maiores são os grandes segredos, os grandes acontecimentos. E os arcanos menores são pequenos acontecimentos. Então, vamos pegar aqui os arcanos maiores para a gente entender. Então, vamos lá. Já que eu tô falando de grandes segredos, eu tô falando de grandes momentos de vida, certo? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para você ver. Vamos começar pelo louco aqui, né? Que todo mundo já ouviu falar. E o louco, ele representa o quê? Ele representa aquela pessoa que ainda é muito jovem, que ainda é um pouco inconsequente em alguns momentos da vida. É uma pessoa que quer ser muito livre, quer se jogar em novas aventuras, ela não mede muito as consequências. Então, qual momento da vida que você foi assim? Me conta depois ali no chat. No chat não, né, gente? Nos comentários aqui embaixo. Conta pra mim qual momento da sua vida você foi assim. Será que é quando você entrou para a faculdade? Será que é quando você conheceu uma pessoa, se apaixonou e quis viver loucamente aquela aventura sem realmente avaliar as consequências? Mede isso, pensa, associa com a sua realidade. Você vai entender. Será que foi o único momento da sua vida que você carregou essa energia? Não, gente. Você pode ter sido louco no momento onde você quis iniciar uma faculdade, como eu falei, no momento onde você se jogou de cabeça numa relação. Mas uma criança também vive o momento do louco? Claro, gente. Como que você enxerga quando essa criança, ela para de ficar só no convívio do lar e ela começa a ir para a escolinha? É uma grande aventura também. É onde ela vai ter despertado novos sentimentos que ela não sabe muito bem como são. E ela não tá ali se precavendo daquilo, ela só se joga. Então o louco ele carrega essa essência. E vocês vão ver que por mais que ele fale de jovialidade, isso não tem a ver com idade. Então, Lu, eu que tenho lá 50 anos, 60 anos, eu posso viver na energia do louco? Claro que pode. Você tá vivo. Você não pode buscar novas coisas na sua vida? Você pode sim. E nesse momento onde você busca trazer o novo para sua vida, é onde você agrega nesse rejuvenescer, em trazer de novo aquele sentimento, sabe? De estar desbravando uma coisa nova, de estar encarando, sabe? Novos desafios. Isso traz pra gente essa essência da jovialidade. Então, quando a gente é uma pessoa, por exemplo, que já tá mais madura na vida e meio que desistiu de viver coisas novas, de tentar coisas diferentes, e aí você pede um conselho pro tarô e vem essa carta aqui, qual que é o conselho, gente? É se joga, vai buscar uma coisa nova para você viver, vai experimentar algo novo. Busca lá na sua memória, quando você era mais jovem, pense em uma coisa que você queria demais fazer e você nunca fez. Porque você ficou com medo do julgamento, talvez seja o momento, sabe? Então, o louco, aqui é só um exemplo, tá, gente? Ele traz essa jovialidade, esse instinto de se jogar numa aventura sem muita preocupação, sem ficar, ponderando, avaliando. Mas vamos ver um outro momento aqui. Vamos pensar aqui, ó. Os enamorados. Essa carta que todo mundo gosta muito. Essa é a carta que fala do transbordar das emoções. Quando na sua vida que você deixou transbordar as suas emoções? Que você se permitiu viver um grande amor? Que você mergulhou, sabe, na descoberta de se tornar mãe ou pai? E aquilo simplesmente transbordou por você? É lindo, né, gente? Todo mundo ama essa carta. Mas e aí, gente, quando a gente fala do transbordar das emoções, a gente tá falando mesmo só de amor, só de alegria, só de coisa bonita?
Será que dentro da gente a gente não tem sentimentos de mágoa, de dor, de ressentimento? Então, essa cartinha aqui, gente, ela tá falando do transbordar das nossas emoções. Tanto do lado positivo, quanto do lado mais negativo, mais desafiador. Então, a gente está falando da profundidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E agora você para e pensa, e me conta nos comentários, quando você viveu os enamorados na sua vida? Você consegue pensar aí? Me conta. Você consegue entender o quanto é profundo isso? Vamos pegar mais uma aqui para vocês. Vamos pegar uma bem desafiadora. Aqui. Gente, essa aqui é uma das mais temidas do tarô. A carta da Torre. É uma carta que vai falar de quedas, de destruição. Vai falar de máscaras que caem. Sabe quando você constrói aquele castelo lindo? Só que você construiu em cima da areia e de repente vem um fato inesperado e aquilo tudo desmorona? É a torre. Quantas vezes você já viveu uma torre na sua vida? Quantas vezes você se decepcionou com uma pessoa que você confiava demais, você era capaz de dar sua vida por ela? Quantas vezes você tinha um projeto, você estava, por exemplo, sabe, almejando crescer numa empresa e de repente, ao invés do crescimento, você foi demitido. Seu mundo caiu. Quantas vezes você se entregou numa paixão e de repente você foi traído e aquilo foi por água abaixo? Então vá, associa na sua vida. Eu tenho certeza que você vai encontrar momentos da sua vida para cada uma dessas cartas. São 3 exemplos que eu mostrei aqui. Eu poderia dar exemplos aqui com todas as 22. Mas isso aqui é para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de arcanos maiores, a gente está falando de fatias profundas da nossa vida. A gente está falando de grandes acontecimentos. E isso é muito profundo, é muito intenso. Mas e aí, Lu? E os arcanos menores? O que eles são? Os arcanos menores, como eu falei, eles são pequenos acontecimentos, pequenos mistérios, pequenos segredos. Então, eles falam de ações mais rápidas que vão complementar, ajudam a gente a mergulhar mais profundamente na nossa leitura com os arcanos maiores. Então, ó, um exemplo aqui. Temos um Ás de Copas. Se vocês observarem bem, o Ás de Copas, você tem essa mãozinha aqui, que parece que vem do nada, mas ela representa a mão do destino, né? E os ases, eles trazem uma essência do novo. Então, novas possibilidades, novas oportunidades, né? Novas coisas, renovação também. E aqui a gente tem um Ás de Copas. Copas é o elemento que vai falar das nossas emoções, porque a gente associa ao elemento água. Olha quanta água tem transbordando aqui. Olha só. Essa taça, ela transborda as nossas emoções. Então aqui a gente está falando de novos sentimentos que você vai ter por alguém, uma nova paixão, um novo amor, um novo projeto que você coloca todo o seu coração, todo o seu empenho, né? Uma nova coisa que você quer comprar na sua vida, uma conquista que mexe com o seu coração. Então você percebe que aqui você tem o novo no campo emocional. Então vamos supor que eu pegue aqui, ó, uma cartinha. Vamos pegar aqui os enamorados que a gente já mostrou. Vamos supor que eu pergunte ao tarô aqui da seguinte forma, assim. Lu, olha, eu tô com uma dúvida, porque eu tô interessada numa pessoa, eu conheci uma pessoa muito legal, e eu não sei, assim, se essa pessoa tá aberta pra mim, eu tô com um interesse maior nessa pessoa. Eu queria saber o que o tarô tem pra me dizer, né, se existe uma chance, né, de acontecer alguma coisa. E aí eu vou lá, embaralho as cartas, tudo, e aí eu tiro. Sai pra essa pessoa os enamorados, certo? E aqui, ó, só de olhar os enamorados, eu vou falar, olha, eu entendo que realmente é uma pessoa que tá mexendo com o seu coração. E existe uma grande possibilidade de parceria, né, de proximidade. Porém, essa carta sozinha,
ela pode não me dar uma garantia de que vai acontecer alguma coisa entre essas duas pessoas a nível emocional. Aí vamos supor, eu resolvo pegar um arcano menor para complementar. E aí vem aqui o Ás de Copas. O que eu vou mostrar aqui? Olha, eu vejo que tá começando a transbordar aí um sentimento em você. Então, esse sentimento tá crescendo e eu acredito que exista, sim, uma reciprocidade. Eu vejo aqui o início de uma relação, né? Então, existe aqui um olhar um pro outro com o coração, de uma forma amorosa, né? Existe grande possibilidade aí de realmente rolar, iniciar aí uma relação, um namoro, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, você percebe que o arcano maior, ele traz um panorama de possibilidades dentro de um determinado tema. Geralmente a gente vai associar com o quê? Com a pergunta que é feita. Então, Lu, tem carta positiva, carta negativa? Gente, ao meu ver, existem cartas. Todas elas com lados positivos e com possibilidades mais desafiadoras, tá? Agora, quando você coloca um arcano menor, isso enriquece muito, porque ela vai trazer o detalhe que faltava para a gente entender realmente que caminho aquilo tá tomando. Isso associado à nossa intuição, gente, é muito positivo, tá? Então, a gente trouxe aqui um pouquinho do que é o tarô, né? Para vocês entenderem a estrutura, o que é arcano, se é oráculo, se não é oráculo. Então, todo tarô, ele é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô. Esse assunto vai render melhor para uma outra semana, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, baralho cigano é muito diferente de tarô, certo? Os dois são oráculos, mas cada um tem uma estrutura diferente de cartas, tem símbolos diferentes e significados diferentes também, tá certo? Então, beleza, falamos um pouquinho do que é, falamos sobre o que é arcano, maior, menor, demos algumas demonstrações aqui, mas eu quero falar sobre outros pontos também. Sobre as origens do tarô. A gente sabe exatamente de onde ele vem? Não, gente. Eu vou dizer para vocês que não. Existem várias ideias aí que o povo joga. Já disseram que foram os ciganos que levaram o tarô. Já disseram que foi da China que ele veio, né, inicialmente inspirado num jogo de tipo de xadrez que chama chaturanga. Já foi dito que ele pode ter vindo do Egito. Gente, existem, assim, milhões de ideias que as pessoas lançam, né, de possíveis origens do tarô, mas nada é realmente comprovado. E tudo, você concorda comigo que tudo que a gente não sabe exatamente qual é a origem, gera uma certa curiosidade, gera uma certa dúvida? Muitas pessoas têm medo do tarô em função de não entender quais são as suas verdadeiras origens, de ter muito misticismo. As pessoas associam demais o tarô com o mundo místico, acha que é religião. Mas e aí, Lu? Não é religião, então? Não, gente. Como eu falei pra vocês, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Se eu tô falando pra vocês que cada uma dessas cartas aqui traz uma fatia de momentos de vida que a gente já viveu ou vai viver, ou aprofundam em situações que vão ajudar a clarear melhor a leitura daquela carta, o que acontece? Eu tô falando aqui de 78 possibilidades de interpretação, que na verdade, quando elas são unidas, trazem infinitas possibilidades. Porém, eu tô falando aqui, se cada uma vai carregar um significado, você concorda que a gente pode estudar isso tudo? Então, gente, todas essas cartas, elas têm um significado, elas têm simbologias, elas trazem cores e tudo isso comunica. Então, a partir do momento que o tarô, ele é entendido como uma linguagem, a gente pode sim estudar ele, certo? Como se fosse o inglês, o espanhol. Eu não posso estudar um idioma, eu vou lá, eu vou aprender a técnica sobre ele, eu vou estudar, vou fazer ali a conversação e vou aprender, não é assim? O tarô também é uma linguagem, você tem a possibilidade de estudar ele, de aprender ele, colocar na prática, que seria a conversação ali de um outro idioma, para que isso se torne fluido e você domine essa linguagem. Então o tarô ele fala disso. Tem muita gente
que acha que para ler tarô precisa ter dom. E não precisa ter dom. A gente precisa, na verdade, entender que é uma linguagem e que a gente vai traduzir essa linguagem na nossa leitura, fazendo uso do quê? Da nossa intuição, tá? Então isso é possível fazer. Intuição todo mundo tem, Lu? Sim, todo mundo tem intuição. Umas mais apuradas, outras nem tanto, mas isso é uma construção. A gente vai trabalhando a nossa intuição conforme a gente vai mergulhando cada vez mais no tarô. O tarô, ele é como uma cebola. Ele vai se abrindo pra gente em camadas. Então, quanto mais você mergulha nele, mais você descobre que você ainda tem a aprender. E isso, gente, é incrível, é maravilhoso. É um mundo encantador. E você se conhecer a partir desse estudo é incrível. E é isso que acontece quando você começa, né, a estudar o tarô, a entender, a associar ele com momentos de vida que você já viveu ou que você está vivendo daquele momento também. Isso tudo é muito maravilhoso. Mas gera medo em muitas pessoas. Então, muitas pessoas vão ter o quê? Um preconceito. O que é um preconceito? Pré é aquilo que vem antes. Se você está criando um preconceito, você está criando uma ideia do que é o tarô antes de realmente conhecer o que ele é. Eu tô aqui mostrando para vocês, gente, bem resumidamente o que é o tarô. Claro que para aprender a gente precisa aprofundar muito mais e vale a pena, tá? Mas a gente precisa entender um pouquinho do que é isso. Tudo na vida que a gente coloca um preconceito, a gente automaticamente coloca uma barreira e a gente se impede de realmente conhecer aquilo. Então, o correto é a gente não julgar nada que a gente desconhece, que a gente ignora, né? Eu falo muito essa questão da ignorância, do ser ignorante perante a um determinado tema. Quando eu falo isso, gente, tem gente que se ofende, acha que tá me chamando de ignorante. Ignorante é uma pessoa que ignora alguma coisa. Ignorar é não conhecer, é não saber, certo? Então, muitos dos preconceitos que existem em relação ao tarô vêm em função da ignorância das pessoas que não conhecem isso na sua essência, não conhecem profundamente. Então, muito desse misticismo vai sair, vai embora a partir do momento que as pessoas se abrem a conhecer aquilo que elas temem. A partir do momento que você conhece, você vai tirando aquele medo, aquele receio, aquela preocupação e começa a entender verdadeiramente o que aquilo é e o poder que aquilo tem, o quanto ele pode influenciar de uma forma positiva na sua vida. Agora, Lu, se ele gera tanto preconceito, se ele causa medo, porque muitas pessoas não conhecem, por que você está dizendo que ele é tão magnético, que ele encanta, que é algo meio mágico? Porque justamente o fato da gente ter nas nossas mãos a possibilidade de se autoconhecer mais profundamente, de ter prévias aí do que pode acontecer no nosso futuro, da gente entender que a gente tem esse poder na nossa vida de escolher caminhos e entender que o que a gente vive hoje é resultado das nossas escolhas, isso mexe com o imaginário das pessoas. E quando as pessoas têm despertado essa curiosidade, que geralmente é aquilo que a gente chama de chamado, que a gente fala assim, meu Deus, eu senti um chamado para o tarô. E o que é esse chamado? É ele te convidando a se autoconhecer. A partir do momento que você faz isso, que você faz esse mergulho profundo em si mesmo, em si mesma, e você entende o quão poderoso isso pode ser, muitas vezes a grande maioria das pessoas começa a querer aprender isso para ajudar outras pessoas também. E isso é muito bonito. E aí a gente entra, gente, num outro ponto, que é o quê? Existem os baralhos clássicos, que a gente tem já há alguns séculos. Então você tem os mais clássicos deles, são o tarô de Marsella, que existe lá desde meados do século XIV, e o tarô de Rider-Waite, que ele é já mais próximo da nossa realidade, certo?
E ele é um tarô mais moderno e hoje é o que está mais difundido entre as pessoas que estão querendo aprender, porque ele tem uma linguagem mais fácil, ele tem umas imagens mais que encantam a gente. E aí, além desses decks mais tradicionais, tem outros também, tá? Se vocês forem pegar para estudar a história, né, do tarô, vocês vão ver que tem outros anteriores a eles, que são mais antigos, mas que são lindíssimos, carregam muita história. Mas você tem hoje uma gama de, sabe, uma infinidade, uma diversidade muito grande de tarôs. E isso encanta demais a gente, porque são imagens lindíssimas. Quer ver? Eu vou mostrar um aqui que eu tenho. Ele tá todo embaralhado, mas só para vocês terem uma ideia disso que a gente tava falando. Até agora eu tava mostrando para vocês o Rider-Waite. Olha só, são imagens lindíssimas, né, gente? Tem um colorido, né? Ele é muito símbolo. O tarô, ele é uma linguagem de símbolos. Então, para quem é visual, gente, isso aqui é maravilhoso, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, gente, um tarô que eu tô com ele aqui na minha mão, que ele tem uma linguagem mais moderna. Ele é um tarô mais atual. Esse aqui é o tarô Videntes da Luz. E olha o colorido dessas imagens, gente. Olha que coisa mais linda. É lindo, né? Então, olha só. Você traz um olhar diferente para aquelas cartas que são mais clássicas. E aí você vai trazendo para inúmeros contextos e temas. Então, a gente vai ter tarôs modernos de todas as temáticas. Você vai ter de bruxa, você vai ter de mangá, você vai ter, deixa eu ver, de fadas, de duendes, você vai ter falando sobre astrologia, sobre decks medievais, decks que parecem livros de contos de fada, você vai ter decks que parecem desenho animado. Enfim, gente, são muitos decks, é uma infinidade. E quando a gente entra e mergulha nesse universo do tarô e a gente começa a descobrir isso, e isso, gente, se torna um vício e vicia mesmo. E a gente começa a querer ter um monte. Eu tenho alguns, tenho aí uma lista de desejos também, assim, enorme que eu quero. Mas é algo que encanta. Então tem muitas pessoas que, apesar de não estudarem, elas gostam de vivenciar essa experiência que é uma consulta de tarô, porque elas se encantam pelas cartas que estão ali na mesa. E quando o tarólogo consegue trazer de forma tão clara e tão profunda a associação daquelas cartas com a vida da pessoa, com o momento que ela está vivendo, gente, isso é mágico. Então, sim, o tarô, ele exerce um magnetismo lindo nas pessoas. Mesmo nas pessoas que têm medo e têm preconceito. Existe sempre uma curiosidade ali, né? A pessoa, né? Eu não gosto disso, mas tá ali, né? Ó, de rabinho de olho querendo dar uma espiadinha. E aí quando alguém chega e fala assim, olha, você quer vir aqui? Não, eu não gosto disso. Eu sou cristão. Gente, vocês já pararam para pensar que muitas pessoas que leem tarô também são cristãs? Pois é. Gente, eu nasci em berço católico, fui batizada, certo? Depois comecei a migrar para a questão do espiritismo, então converso muito com a vertente do espiritismo. Hoje, eu, Lu, me considero bruxa, me entendo como bruxa, hoje entendo que sou isso realmente, né? E nem por isso eu deixei de acreditar em Deus, gente. Então, já para os desavisados de plantão aí que costumam chegar para mim e falar, não, eu não gosto disso porque eu sou cristão, eu também sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito na força da natureza, sou bruxa, com toda alegria, me conecto com essa magia, mas isso também é assunto para outro vídeo. Mas é importante que a gente olhe pra gente e tente entender, eu sou uma pessoa preconceituosa com relação a isso? Ou eu realmente conheço e entendo que é do mal? As pessoas têm muito medo, gente, por conta dessa carta aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, pra gente desmistificar um pouquinho isso. Duas cartas que as pessoas têm muito medo. A carta da morte. As pessoas acham que o tarô vai mostrar uma morte pra elas por causa dessa carta. E a carta do diabo.
que as pessoas acreditam que a gente está falando do diabo da vertente cristã. Mas como eu falei, o tarô ele é uma ferramenta de linguagem, ele traz simbologias de várias coisas, não necessariamente seja uma ferramenta cristã, tá? Esse diabo aqui, quando a gente está falando dele, a gente está falando da nossa autossabotagem diante da nossa vida. Quando a gente se engana, quando a gente mesmo se sabota, quando a gente finge que não tá... Finge que tá enganando os outros. Quer ver um exemplo bem clássico aqui, ó, de da carta do diabo. Pensa assim, preciso fazer uma dieta porque eu não tô com a minha saúde muito legal, porque eu tô achando que meu peso não tá bacana. E aí, beleza, eu vou no médico, eu procuro um nutricionista, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas aí, quando ninguém tá vendo... Eu penso assim, ai gente, eu vou comer, é só um chocolatinho. Ninguém vai saber. Ai gente, vai estragar a minha dieta? Isso é o diabo falando na sua cabeça. É aquela vozinha que fala assim, vai lá, faz. Ninguém vai saber, sabe? Então, é uma autossabotagem. É quando você, por exemplo, tem um vício na bebida, por exemplo, ou no cigarro, por exemplo, e você sabe que aquilo tá fazendo mal para sua saúde. Mas aí vem aquela vozinha que... Ai, mas eu tô com tanta vontade. Ai, eu preciso disso pra me acalmar, pra aliviar o meu estresse. É autossabotagem. É você se apegando a um prazer, achando que se entregar completamente a ele vai resolver todos os seus problemas. Mas na verdade, ó, você tá se aprisionando nisso que, à primeira vista, é só um prazer, é só uma coisa gostosa. E vale para tudo aquilo que é gostoso, mas que em excesso pode te trazer consequências, certo? Agora, gente, as pessoas olham essa imagem e elas têm medo. Aqui você tem um cavaleiro, que é uma caveira, passando por cima das pessoas. Tem pessoas morrendo aqui. E isso é assustador, né? Aqui você tem essa imagem feia, né, estereotipada do diabo. Você tem duas pessoas aqui, ó, acorrentadas. Que horror, gente, que coisa horrível. Agora eu vou pegar as mesmas cartas nesse tarô do Videntes da Luz para vocês verem a diferença, a essência mostrada de outra forma. Vamos lá, gente, deixa eu achar aqui. Olha só, gente, duas representações, ó. Vamos começar pela morte aqui, ó. As pessoas têm medo dela porque acham que é uma morte física que vai ser representada ali. Então elas acham que isso vai aparecer e eu vou estar dizendo que elas vão morrer. E não. A morte, gente, é quando algo em você morre. Quando uma situação na sua vida morre e dá espaço para algo novo. É uma grande transformação. Mas aqui a gente se apega ao medo. Agora olha nesse baralho aqui. Olha que imagem diferente. Você tem a simbologia da morte nessa vestimenta. Se você for pegar essa imagem no tradicional, né, essa imagem da morte que tem uma capa preta, geralmente você não enxerga o rosto, certo? É algo incompreensível, é como se fosse algo obscuro, que você não tem como descobrir. Só que aqui você tem uma paisagem ao fundo, você tem a luz no fim do túnel. Ou seja, essa morte representa algo que precisa morrer na vida dessa pessoa. É uma situação que está finalizando, que está acabando. Mas dentro existe uma luz. Existe uma possibilidade de algo novo. Ou seja, você precisa morrer numa determinada verdade para se abrir para algo novo. Essa carta, ela aparece muito para mulheres que estão grávidas. E aí algumas vão falar, meu Deus, quer dizer que vai acontecer alguma coisa com o meu neném ou vai acontecer alguma coisa comigo? Não. Mas você concorda que quando você é uma pessoa que não tem filhos, você vive a sua vida, você tem sua liberdade, você faz as suas coisas. A partir do momento que você vira mãe, aquela pessoa que existia antes da gravidez, ela morreu. Dá espaço para uma nova mulher. Ela se tornou mãe. Ela se tornou alguém que vai dar vida por esse filho. Então, é a morte daquela pessoa que nunca mais vai existir. Uma pessoa que está prestes a se casar, também, gente, ela vai passar por uma grande transformação. Então, quando a gente pega essas duas cartas,
elas querem dizer a mesmíssima coisa. Só que você concorda que essa imagem é muito menos assustadora do que essa? Então, muitas pessoas, quando elas buscam a imagem no tradicional, elas vão ter medo, porque a imagem assusta um pouco, certo? E elas vão por aquilo que o pré-conceito criou na cabeça delas. E isso vem em função de filmes, de televisão, né, de novelas e tal, porque as pessoas levam essa imagem, né, mais pesada. Agora, olha essa carta aqui, ó. Essa é uma carta do diabo. Você percebe que ela traz uma imagem muito mais de sedução do que essa imagem feia aqui desse diabo, que mostra prisão, mostra tudo mais? Olha só, aqui você tem um homem bonito, né? Você vê esses cabelos ao vento, que traz uma sensação de quê? De liberdade, de eu faço o que eu quero. Traz a sedução, olha só, ele é tatuado, tem um semblante bonito, né? Ele tá sem camisa, então traz a questão mais da sedução, né? E o que é o diabo? Não é quando a gente se permite se seduzir por uma situação ou por uma pessoa que às vezes é ilusória e tá enganando a gente, mas a gente se apega no bonito e, ai, gente, não é possível, mas é tão lindo. Quantas vezes a gente passa por isso? Mas quando eu abro uma carta assim, ó, assusta, mas aqui não. Então, os decks mais modernos, eles trazem, às vezes, um olhar tão peculiar para aquela carta, que é tão profunda, que às vezes se torna mais fácil que as pessoas olhem aquilo e se encantem. Então, gente, eu trouxe vários pontos aqui, eu quis trazer alguns pontos sobre a origem, né, sobre o que é na sua estrutura, né, sobre os preconceitos, sobre essa questão religiosa, do misticismo, os medos que as pessoas têm em função de algumas cartas específicas, mas para que vocês pudessem entender que sim, é uma ferramenta que encanta e que desperta curiosidade. Para quem tem medo, ela vai despertar uma certa curiosidade, e para quem não tem, ela traz esse despertar, esse encanto. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Me conta aí se vocês gostaram nos comentários, se vocês querem temas diferentes aí sobre tarô, sobre bruxaria, se vocês estão gostando, se ficou alguma dúvida, que eu vou ter prazer de responder tudo que vocês colocarem aqui pra mim. Tá certo? Desde já eu agradeço. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, não perde não. Olha quanta coisa bacana eu tô trazendo aqui nesse canal. Já ativa o sininho de notificações no todos, porque aí você vai ser notificado de cada vídeo que entrar aqui. Eu espero que você, sabe, se sinta à vontade nesse cantinho, que você sinta que é um espaço aberto para você colocar as suas dúvidas, trazer suas sugestões de tema, que para mim vai ser muito importante. Não esquece de dar aquele like, de compartilhar se você gostou. Pode ter certeza, eu tenho certeza que tem alguém aí no seu núcleo de amizade que ou tem aversão ao tarô porque não conhece, ou é encantado por esse universo. Compartilha, eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai adorar. Bom, gente, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até!